Foi feita uma pesquisa com as pessoas no laboratório e tal, e elas começaram a contar, uma começou a contar uma história para a outra. E aí se percebeu que as duas pessoas, as áreas do cérebro que na pessoa que estava contando, as áreas do cérebro que foram acionadas, foram as mesmas que foram acionadas na pessoa que estava ouvindo a história. Isso quer dizer o quê? Que essas duas pessoas se conectaram, né? E isso acontece sempre que a gente está ouvindo uma história. E pode ser história boa, história ruim, história de amor, história de guerra. Então, é claro que uma das áreas que chamou muita atenção é a área da sensação. É como se você estivesse vivendo aquilo, é como se estivesse sentindo aquilo, estivesse passando por aquilo, que não fosse só uma história. Por isso que a história conecta tanto, por isso que as crianças gostam tanto de história, por isso que as empresas que trabalham com animação ganham tanto dinheiro, por isso, porque a conexão acontece. Vocês nunca viram adultos parados na frente da TV vendo desenhos hipnotizados? E eu digo, eu sou uma delas, eu adoro desenho animado e tem uns que te hipnotizam, que você fica lá assistindo e não consegue piscar. É por isso, porque a gente é conectado com a história. Então a importância da história na nossa vida, ela é muito grande. Por isso que a gente gosta de ir a teatros, né, assistir espetáculos dos mais variados. Porque mesmo dentro de uma música existe uma história sendo contada. Umas são mais claras, evidentes, outras nem tanto, mas na maioria delas, e as músicas fazem muito sucesso, geralmente tem essa questão da história. É uma história sendo contada. Então é interessante a gente pensar como a gente se conecta pela história. E aí, quando essa história ativa emoção, a gente se conecta mais ainda. E a gente lembra. Se você pegar e contar uma história para uma criança e pedir que ela te conte, ela vai geralmente contar mais as questões emocionais, né? Ela vai te contar tudo naqueles momentos que tem mais emoção a história, são as partes que ele vai lembrar. Então, por isso que a história é tão importante, por isso que a história tem esse apelo, né? Por isso que eu acho que todo trabalho que conta uma história junto com ele tende a ficar mais gravado na nossa mente, né? E todo mundo tem uma história para contar, né? Seja uma história triste, uma história alegre, uma comédia, enfim, não importa. Mas todos nós temos a nossa própria história. Você já pensou na sua história? Como é a sua história? Pensar nisso faz a gente olhar com uma forma mais carinhosa, né? Todo mundo deveria contar a sua própria história, escrever a sua própria história, para se conectar com as suas questões. E não numa forma de... história não é uma forma de julgamento, né? Nada disso. Mas a história, todo mundo tem uma boa história para contar. Todo mundo já passou por uma situação de história, né? Que a história fizesse... que você quisesse contar uma história sua. Você já contou histórias suas, da sua vida, para alguém. Cara, tem uma coisa para te contar. Amigo, amiga, enfim, né? Tem uma coisa para te contar. É uma história. E a pessoa se interessa justamente porque aquilo conecta com ela. Ela se coloca no seu lugar em alguns momentos, né? E é por isso que eu sugiro a utilização de histórias. E dentro do meu processo terapêutico, eu trabalho vivência terapêutica. O que é a vivência? A vivência nada mais é do que uma condução por uma história. Por isso que ela atinge tantas pessoas, as pessoas entram tão bem no trabalho terapêutico, porque dentro da história você consegue conduzir as questões que a pessoa quer trabalhar. Claro que dentro de uma vivência as pessoas estão conscientes, elas estão num estado de consciência um pouco mais relaxados, mas elas estão conscientes. E quando elas estão conscientes, elas conversam com você, mesmo que seja mentalmente, e elas entram na história. E às vezes a gente acha, não, mas vai contar a mesma história para todo mundo, vai dar o mesmo efeito. Não necessariamente. Os efeitos são os mais diversos. Cada um pega um lado da história que às vezes até quem estava ali fazendo a condução não tinha percebido, né? Não tinha chamado tanta atenção. Às vezes a parte da história que chama atenção para um não chama para outro,
né? Os detalhes da história que um percebe, às vezes o outro não percebe. Porque, embora as conexões sejam muito próximas e a gente se aproxime das pessoas, cada um tem uma parte da história que tenha mais a ver com o que ele está vivendo naquele momento e etc. Todo mundo está convidado para embarcar nessa história junto comigo e conseguir, sim, transformar os sentimentos, transformar as questões que aparecem no dia a dia. Às vezes a gente tem uma questão de perdão lá da adolescência, né? Lá da infância. E nem sempre isso tá claro pra gente. Quando a gente entra na vivência, a gente se libera um pouco aqui dessa mente tão racional, e isso que é o poder da história, né? A história quebra um pouco essa mente racional, calculista, que ela é muito boa, claro, para um monte de coisa, mas para tratar de questões internas, essa questão, essa memória, essa mente assim tão calculista não é tão boa assim. Por isso que eu proponho que vocês conheçam esse trabalho e embarquem nele sem medo e tendo certeza que você vai se conectar com você mesmo. Então, o que eu proponho? Que toda terça-feira, às 20 horas, você entre não na minha história, mas você entre na sua própria história. Que essa sim é muito importante para mim. Porque você se conectando com a sua própria história, você consegue entender os seus processos, consegue se tranquilizar, consegue dormir melhor, consegue comer melhor, mais adequado, consegue se livrar de questões de vícios, consegue perceber aonde você não está sendo tão querido com você mesmo. Porque às vezes a gente é muito querido com o outro, mas não consegue ser querido com a gente mesmo. Por isso que eu convido você a embarcar nessa história interna, essa história que olha para dentro. Olhar para dentro é o melhor movimento que a gente pode fazer para se conhecer. E quando a gente se conhece, a gente cresce, né? Quando a gente se conhece, a gente se harmoniza com quem a gente é. A gente consegue, através do autoconhecimento, afastar doenças, afastar dores. Às vezes você tem uma dor física que insiste ali. Você vai no médico, faz exame e nada explica aquela dor que você está sentindo. E deixa eu melhorar aqui meu. Então, quando você começa a se harmonizar, a se conhecer, você se harmoniza. Quando você se harmoniza, você se cura. Como eu disse, às vezes a gente tem uma dor que está ali, uma dor que está te incomodando faz um tempo e você não sabe o que fazer com ela. Você vai ao médico, faz exames e nada aparece, não tem nada. Mas aquela dor está muito linkada a um pensamento, né? Uma tensão, que às vezes não é uma questão, uma doença grave. É uma tensão, mas é uma tensão que faz você ter dor. E ninguém merece ter dor. Outro movimento interessante do autoconhecimento é você encontrar a sua missão. Você sabe qual é a sua missão? E a missão pode ser das mais diferentes possíveis. Mas quando você está na sua missão, você sente, fica claro para você, fica evidente que a sua missão existe. Muitas vezes a gente foge, né, das nossas missões porque tem medo do trabalho. Geralmente a nossa missão dá trabalho, sim. A nossa missão, ela mexe com coisas que de repente a gente queria deixar ali, quietinho, sem mexer. Mas quando você começa a mexer, pode ser que no primeiro momento seja difícil, mas você tem um próximo passo que é de muita paz, de muita cura, sobretudo cura para os seus antepassados, porque os nossos antepassados às vezes deixam algumas heranças que a gente não quer muito, mas a gente tem que lidar com elas, elas estão aí, e a gente tem que lidar, não adianta a gente fazer de conta que elas não existem. A gente só quer herança boa, né? Herança de dinheiro, mas nem sempre é essa herança que vem. E a gente pode trabalhar aos poucos com essa herança, com essas questões, trazendo para a vida o poder do amor incondicional. Porque todo o trabalho de autoconhecimento, ele busca encontrar esse amor próprio, que muitas vezes a gente deixa de lado. Você está resolvido com o seu amor próprio? Está se sentindo pleno nesse momento? O cansaço, que às vezes a gente acorda cansado, né? Eu escuto muito dos meus pacientes, eu já acordo cansado. Por que será? Eu não deveria acordar cansado, você deveria acordar descansado, leve. Se isso não está acontecendo,
é porque tem alguma coisa aí que precisa ser mexida, que precisa ser tratada. E é essa proposta que eu quero fazer para você. Se conhecer, tratar as questões com bastante amorosidade, que você vai se redescobrir. Você vai parar de olhar às vezes para aquele enfoque negativo e perceber enfoques mais positivos. Então é essa oportunidade que eu quero deixar hoje para vocês. Venham conhecer a vivência terapêutica. Basta entrar no meu site terapiaarte.arte.br. Lá você vai ver no primeiro post já sobre a vivência terapêutica. E quando você chegar ali na vivência terapêutica, você vai perceber que lá tem um link que vai te levar para o Hotmart. Aí no Hotmart, esse primeiro, você pode escolher qualquer dia, qualquer terça desse primeiro mês, que é o mês de agosto. Essas vivências vão até dezembro. Então você vai ter tempo e poder escolher outros temas. Mas os temas todos, até dezembro, estão lá no meu site, lá em cronograma. Passando essa fase, todo mês você pode escolher os temas que você viu no cronograma lá no Hotmart, pelo link do próprio site. Então entra no site que tá tudo lá. É só ir lendo as postagens que você vai ver que toda a informação tá lá. Todas as dúvidas estão respondidas lá. Fique à vontade para perguntar também. contato@terapiaarte.arte.br. Enfim, que sejam todos muito bem-vindos a esse trabalho. E agora, eu quero deixar para vocês alguns temas que eu acho que vocês podem trabalhar a partir dessa ideia de se conhecer, de respirar conscientemente, os temas da abundância, que também tem muito a ver com o que eu faço, da aceitação, do dar e receber, da responsabilidade, da realização, ser aceito, né, no nosso meio, articular os sentimentos. Como você está articulando os sentimentos? Ainda mais nesse momento, né, que está tudo um pouco confuso no mundo. Como você articula os seus sentimentos? Quer aprender? Entra lá, Vivência Terapêutica, terapiaarte.arte.br. Tenham todos um bom dia e até mais.